Gravando. Muito bem, então, meus irmãos, graça e paz de Jesus, dando início agora à nossa aula de número 6 do nosso curso para catecúmenos, pensando em o que nós precisamos saber antes da profissão de fé e do batismo. A gente vai começar essa aula com uma oração e em seguida vamos fazer a leitura desse texto sugerido aí, em Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 14. Essa aula que tem como tema aí o outro lado do pano da salvação. Estou pegando aqui o livrinho aqui, deixa ele aqui próximo. Isso. Vamos lá então, orar. Damos-te graças, ó Deus e Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esse dia que está agora se findando, tudo que tivemos oportunidade de vivenciar, as lutas, os desafios, os momentos de alegria. Obrigado por cada um, Deus, que se dispôs a participar dessa aula, aqueles também que, de alguma forma, estão impedidos e que, posteriormente, vão acompanhar essa aula, Deus. Abençoa, Deus, aqueles que vão, Deus, acompanhar também, posteriormente, essa aula e que não necessariamente está no nosso contexto, Deus, mas que, por sua bondade e misericórdia, podem vir, meu Pai, a conhecer o Teu Evangelho a partir daquilo que vamos falar essa noite, Deus. Oramos agradecidos, pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, eu vou fazer a leitura aqui de Efésios. Eu ia projetar esse texto, acho que às vezes fica melhor, né? Deixa eu ver se eu consigo projetar ele aqui Quer ver? Eu tenho uma Bíblia aberta aqui. Eu acho que fica legal se eu projetar ele aqui. Quer ver? Ó, vamos lá. Efésios. Ver se dá para ler aí. Eu vou colocar aqui, ó. Efésios 1, a partir do versículo 3. Consegue ver? Tá aqui, ó. Isso. Vou fechar essas outras. Vou esticar ela aqui. Beleza. Tá aqui. Então vamos lá. Tentar colocar uma outra versão aqui. Peraí. Essa aqui. Se tiver uma, alguma particularidade, a gente já consegue pontuar aqui, né? Então diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esse texto, então, é um texto bastante rico. Não faz muito tempo a gente trabalhou ele aqui na igreja, em Efésios, nessa carta, na verdade, e ele traz algumas verdades importantes dentro desse contexto que nós estamos trabalhando agora, que é essa aula, sobre o outro lado do plano da salvação. Então, na primeira aula que nós vimos ali, o plano da salvação, ele acontece em decorrência do fato de que o homem se rebelou contra Deus, né? O homem pecou, Deus, então, ele vai providenciar, obviamente que não é uma providência que Deus vai fazer não sabendo, né, da situação do homem, né? O homem não pegou Deus de surpresa, né? Pelo contrário, Deus, obviamente, em sua sabedoria, sua onisciência, né, a expressão correta, ele já sabia disso, por isso que a Bíblia usa a expressão de que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E na segunda parte, então, sobre o plano da salvação, vem então a doutrina que é muito peculiar da igreja presbiteriana ou das igrejas reformadas. Existem doutrinas que nós acreditamos, nós cremos, e que faz parte de toda a cristandade, né? Elas são defendidas naquilo que nós conhecemos como os credos ecumênicos. Por quê? Porque não havia divisão ainda de catolicismo, protestantismo, igreja ortodoxa. Então, até ali o quarto, quinto século, né, acho que, se eu não me engano, até o sétimo século ainda, você tem esses credos que todas as igrejas da cristandade defendem, como a divindade de Cristo, né, a divindade do Espírito Santo, o nascimento virginal de Cristo, essas doutrinas que são essenciais, né, dentro da cristandade. E tem algumas doutrinas que fazem parte só das igrejas reformadas, protestantes, evangélicas, e tem algumas que são peculiares da igreja presbiteriana ou das igrejas reformadas. Uma delas é essa doutrina que nós cremos da soberania de Deus. Então, não é só a doutrina da predestinação. Às vezes as pessoas acabam focando nesse detalhe, nesse ponto, né? Um ponto dentro de uma doutrina maior, muito maior, que é a soberania de Deus. Então, não tem como a gente trabalhar a ideia de predestinação, de eleição, sem se dar conta dessa doutrina da soberania de Deus. Ou seja, Deus é soberano, ele faz as coisas conforme o seu próprio conselho, a sua vontade, né, e ele não deve necessariamente, né, prestação de contas para ninguém, né, então, até porque se devesse, não seria Deus, né, imagina um Deus que tem que dar satisfação para a gente, né, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, então ele não seria soberano, né. Então, dentro desse contexto, o Efésios ele é muito importante por causa disso, né, ele tem algumas expressões aqui, por exemplo, aqui no versículo 4, né, assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então perceba que a expressão aqui, ela denota a ideia de que a eleição, a escolha de Deus, a predestinação, ela não foi algo improvisado. Nosso homem caiu, agora eu preciso elaborar um plano aqui. Não. Deus já havia, né, antes da fundação do mundo, antes da nossa existência enquanto ser humano, elaborado esse plano da salvação. E nesse plano da salvação, né, ele escolheu aqueles que hão de herdar a salvação. E a gente vai ver aqui mais para frente, né, existem os argumentos contrários, né, mas se Deus escolheu uns e não todos, ele é injusto. Na verdade, pela lógica, Deus não tem a obrigação de escolher ninguém, né,
Ele, a salvação, a eleição, a predestinação, ela é fundamentada nessa misericórdia de Deus. Todo ser humano merecia condenação, e Deus, né, segundo a sua vontade, o seu querer, ele escolheu salvar alguns. O motivo disso, a gente vai falar aqui, né, a gente não sabe. Inclusive, a gente já começou a comentar sobre isso semana passada, né? Mas a gente entende que isso, de uma forma que nos foge à compreensão, glorifica Deus. Então, é uma doutrina que às vezes traz bastante debates acalorados, mas eu sempre penso que se a gente tiver honestidade, a gente vai entender, né? A gente vai entender e glorificar Deus muito mais do que se a gente tivesse essa visão, né, de que eu é que escolho Deus, né? A Carmen está mandando mensagem aí no grupo da igreja dizendo que não está conseguindo acessar. Se alguém puder, talvez mandar o link para ela direto, talvez ela conseguisse ali. Se vocês puderem me ajudar, Já vamos mandar aqui. beleza. Enfim, depois eu volto aqui no texto aqui, se for necessário, para a gente né, transitar aqui um pouco mais aqui. Eu vou projetar agora os nossos slides, apresentar aqui, para a gente dar prosseguimento aqui nesse assunto aqui, né, outro lado do plano da salvação, certo? Então, o texto é esse. Opa, aí, ó, já tá acionando aqui, ó. Deve ser ela, quer ver? Isso. Já entrou aí, Carmen. Aí. A Carmen já está entre nós. Beleza. Então, vamos começar pensando, né, sobre essa questão da certeza da salvação, que é algo que perturba muitas pessoas. No último domingo ali no aniversário da igreja, eu estava falando sobre a parábola do bom samaritano, e ela começa com uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta, né, vamos assim dizer, universal. Né? O cara chega para Jesus, intérprete da lei, e pergunta, o que eu posso fazer para herdar a salvação? Então, a pergunta que incomoda a humanidade é essa, né? O que eu faço para herdar a salvação, para obter a salvação? Tá aí, eu posso agora ter certeza da minha salvação? E o problema aqui, né, se a salvação dependesse de nós, a certeza dela seria impossível. Por quê? Né, toda pessoa luta com falhas e inconstâncias. Mesmo você sendo uma pessoa convertida, você pode ter certeza que em algum momento da sua vida você vai ter situações em que você vai estar um pouco para baixo, talvez não vai estar ali tão fervoroso na fé. Isso tem inúmeros fatores, né? A própria questão biológica, emocional, mental, isso interfere. Lembra que a primeira aula nós falamos ali sobre a questão da profissão de fé e como que o ser humano é composto, né? De razão, emoção, vontade. Então, tudo isso, a depender das circunstâncias que a gente passa, pode influenciar a gente em algum momento, alguma circunstância, a ter dúvida, né? Então, se a salvação dependesse de nós não teríamos certeza. E é o que muitas pessoas vivem com essa dúvida. Mas já passei por situações em que eu fui visitar pessoas idosas, assim, pessoas de igreja, e a pessoa lá com seus 80 e tantos anos, ainda com dúvida, sabe? Será que eu vou ser salvo, tal, né? Por quê? Porque a teologia dela é ruim, ela não traz essa segurança. Obviamente que a gente vai falar aqui dessa segurança, ela não é uma segurança que te dá margem para viver uma vida de pecados, né? Não é isso. Mas a solução que a gente tem para essa dúvida é que a certeza da salvação, ela baseia-se nas promessas imutáveis de Deus e não naquilo que nós fazemos. Então, eu posso ter certeza da minha salvação. Pastor, mas você está sendo muito presunçoso, orgulhoso. Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu tenho certeza da minha salvação não por causa de mim, mas por causa das promessas imutáveis de Deus. Então, toda pessoa que se arrepende e crê,
verdadeiramente, né, ela pode ter segurança da sua salvação. Não precisa viver essa vida, né, onde você vai oscilando, hoje eu sei da minha salvação, amanhã eu tenho dúvida, né? É importante, então, que você vá passar por situações de sua vida de problemas emocionais, psicológicos, problemas, situações financeiras, uma série de fatores. Você pode ter certeza que Deus não deixou de te chamar por isso, né? Você não perdeu a salvação por causa disso. Ah, pastor, mas se acontecer de eu falhar e acabar pecando, né? Vai acontecer, pode ter certeza, né? A gente vai pecar. Só que aquele que é salvo, quando peca, ele sente tristeza, ele não sente alegria, né? Esse que é o diferencial. Então, eu posso ter certeza da minha salvação? Sim, se você compreende que a salvação não é baseada naquilo que você faz. Já contei algumas vezes essa história, mas acho bastante oportuna para esse momento. A história de um cara que estava ali na sarjeta, bêbado, né? Talvez ali drogado, e passou o pastor, né? E ele falou: Oi, pastor, tudo bom? O pastor: Opa, beleza. Não tá lembrado de mim? Foi o Senhor que me converteu. Aí o pastor foi e falou com ele assim: possivelmente foi eu mesmo, porque se fosse Jesus, você não estava aí, né? Então, se de fato é Jesus que nos salvou, né, a gente pode ter certeza da salvação, né? Porque a Bíblia vai dizer em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Então, isso garante, né, nos traz consolo essa doutrina da certeza da nossa salvação, né? Não depende dos meus méritos, não depende do estágio avançado que eu possa estar, né, espiritualmente, envolvimento, né, com a comunidade e coisas assim, né? É claro que se você é salvo, você vai querer se envolver, você vai querer estar com a comunidade, né? Uma coisa acaba, né, sendo ligada com a outra. Então, o fundamento dessa segurança está naquilo que foi cunhado ali pelos reformadores. Dentre os 5 solas, tem um que é sola gratia, né? Ou seja, somente a graça. Somente a graça. Então, isso é o fundamento da nossa salvação, né, que nos dá segurança. Porque as exortações bíblicas ao arrependimento podem dar a falsa impressão de que o homem é capaz de crer por si mesmo. Existem muitos textos na Bíblia, né, arrependei-vos e crede. Então isso pode gerar, se você faz uma leitura descontextualizada, pode gerar a ideia de que o poder de se arrepender é meu. Só que a realidade bíblica é que a fé salvadora e o arrependimento, eles também são dádivas de Deus. Deus concede não só a salvação, mas também o meio para a gente obtê-la. Olha como que é interessante isso. Deus não te dá, né, só a salvação, mas Ele te dá o meio para você recebê-la. E o meio é o quê? É essa fé, é esse arrependimento, né? O Paulo vai falar em Efésios que Deus opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Perceba como que essa doutrina ela é bastante importante. O querer fazer algo de bom, ele vem de Deus, né? Ele não é necessariamente algo inerente ao ser humano. Paulo vai dizer ali em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Isto que? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, esse texto aqui ele é crucial também, né? Paulo descreve o processo de salvação, que acontece pela graça mediante a fé. Isto, ou seja, esse processo não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus nos concede a salvação que é mediante a graça, que é pela graça, né, e mediante a fé. Então, isso traz, obviamente, segurança para nós. E aí a gente entra aqui num ponto também bem específico, né, da nossa denominação, que
esse acróstico, né? Ficou conhecido aí como, inclusive, símbolo do calvinismo. A flor, a tulipa, ela se tornou símbolo do calvinismo, porque a palavra tulip, né, em inglês, essas iniciais aí que formam o acróstico, traz um resumo da teologia calvinista. E na teologia calvinista, o que se entende? Entende, em primeiro lugar, a doutrina da depravação total. Né? O que é isso? Depravação total. Lembra que a gente falou, então, lá na primeira aula, que o ser humano é constituído, né, de corpo, alma, aliás, a gente falou fugiu a memória aqui, acabei de falar agora aqui, da profissão de fé, né, que na profissão de fé está envolvido o ser humano como um todo, a sua mente, suas emoções e sua vontade. Então, essa doutrina da depravação total, ela significa que todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado. Ela não significa que você é totalmente depravado, né? Mas ela significa que todas as áreas que compõem você, enquanto ser humano, foram afetadas pelo pecado. A sua vontade, a sua razão, a sua emoção, né? A gente não tem uma razão plena justamente por isso, porque ela foi afetada pelo pecado. As nossas emoções foram corrompidas, a nossa vontade foi corrompida. Então, a depravação total significa que o ser humano como um todo, no seu ser total, né, ele foi afetado pelo pecado. E aí, o segundo ponto desse acróstico calvinista aí, né, é a eleição incondicional. Né? Como assim eleição incondicional? Ela não depende, né, de condição nenhuma. Ela não depende de Deus ver em você alguma coisa. Deus te elegeu incondicionalmente, independente daquilo que ele viu. Na verdade, ele não viu coisas boas em nós, né? Mas ainda assim, ele nos elegeu. E aí vem o terceiro ponto, né? A expiação limitada. O que significa isso? De que a salvação ela é limitada, né, a um certo número de pessoas. Nós não sabemos quantos. Geralmente os testemunhos de Jeová gostam de falar dos 144 mil, né? Fazendo uma leitura literal de Apocalipse, mas a gente entende que a expiação, ou seja, a obra de Cristo, ela é limitada àqueles que foram eleitos. Quantos e quais, nós não sabemos. Por isso que a gente tem que pregar. E aí vem o quarto ponto, que é a graça irresistível. O que é isso? Imagine a pessoa mais dura de coração, mais cética, né, mais ateu possível, e aí ela escuta o evangelho e não consegue resistir à graça de Deus. Deus age na vida dela de uma forma poderosa que não é que Deus vai anular sua vontade, é que ele vai tornar a vontade dessa pessoa favorável ao evangelho. Então, a graça, ela é irresistível. Eu não consigo resistir à graça. E o último ponto ali, a perseverança dos santos. Né? Como eu disse, em algum momento você pode esfriar na fé, em algum momento você pode até pecar, né? Mas se de fato você é eleito por Deus, você vai perseverar, você vai retomar ali a sua caminhada de fé, talvez tenha passado por uma experiência negativa, né, com irmãos da fé, com a igreja, acontecem essas coisas, né? Mas você pode, às vezes, se afastar um pouco, depois você retoma. Por quê? Porque existe essa perseverança dos santos, né? Santos, no caso, somos nós. Santos são todos aqueles que são cristãos. Se você é um cristão, você é um santo. Né? Por quê? Porque a palavra santo significa separado. Né? Você foi separado, né, do mundo.
Então, esse é o contexto teológico e histórico dessa doutrina da eleição, da predestinação ou da soberania divina. E essa escolha, então, divina, ela acontece na eternidade. Né? A salvação não começa quando você crê. Ela começa na eternidade passada. Né? Efésios capítulo 1, versículos 4 a 5, né? Paulo, nós lemos o texto ali, ele deixou bem claro isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Então, a escolha, né, ou a salvação não começa quando você crê. Ela já começou na eternidade passada. Então, quando foi isso? Antes da fundação do mundo. E qual que é o propósito disso? Se você continuar olhando o texto aí, o propósito da salvação, da eleição, é para sermos santos e irrepreensíveis, né? O versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Aqui já cai por terra essa ideia de que, se eu sou eleito, então eu posso viver do jeito que eu quiser, todo jeito eu estou salvo. Opa, esse pensamento não é o pensamento de uma pessoa eleita. Por quê? O texto de Efésios deixa claro que, versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Perceba que não cabe esse pensamento de que se Deus me salvou, estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver de qualquer forma. Não, essa doutrina funciona muito mais como consolo diante das nossas fraquezas do que um aval para você ficar pecando. E a motivação, então, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filho. Deus quis que nós fôssemos os seus filhos pela fé em Cristo. E para que isso seja efetivado, Ele vai fazer o quê? Vai nos escolher em Cristo Jesus. Então, aqui tem uma definição do decreto eterno. Tem um teólogo bastante conhecido chamado Wayne Grudem. Em algum momento, talvez vocês vão me ver falando sobre ele, ou mesmo nas suas pesquisas. E ele diz assim: a eleição é um ato de Deus antes da criação, qual ele escolheu algumas pessoas para serem, não por algum mérito antevisto nelas, mas somente por causa de sua suprema vontade. Então, se você está aqui essa noite, não foi porque Deus viu assim e pensou assim, poxa vida, essa pessoa precisa fazer parte do meu time, essa pessoa é muito boa. Então, não foi por isso. Né? Ele te escolheu antes mesmo de você fazer qualquer coisa. E a Confissão de Westminster, ela vai trazer um ponto bastante importante. Segundo o seu decreto, segundo o seu eterno e imutável propósito, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Então, antes que houvesse um mundo, Deus já fez essa escolha. Então, não foi por previsão de fé ou por boas obras, ou de qualquer outra coisa que Deus viu em nós. Foi somente por causa da sua bondade, da sua misericórdia. Essa é uma crença bastante importante para a igreja presbiteriana, né? Para o nosso desenvolvimento enquanto cristãos. E aí vem esse paradoxo da justiça e da misericórdia, né? Porque a eleição, ela não é uma maldição, mas é uma expressão incondicional e inexplicável do amor de Deus. Por quê? Porque Deus poderia ter mandado todos para o inferno. Né? Uma vez que todos pecaram, Deus poderia ter mandado todos para o inferno. Mas Deus escolheu, tendo em vista o seu próprio interesse e a sua própria glória. Coisa que às vezes a gente não sabe, né? E nunca vai saber. Né? Então, a grande pergunta do ser humano, né? Paulo faz aí em Romanos capítulo 9, versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? E o versículo 15 responde, de modo nenhum. Né? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, não há injustiça da parte de Deus, porque Deus não tem obrigação de salvar ninguém.
Então, não há no eleito motivo para escolha. Essa escolha é um ato incondicional e explicável, inexplicável de amor. Isso precisa ficar bem claro para a gente. E, do meu ponto de vista, gente, essa é uma doutrina que existem muitos debates sobre ela. Do meu ponto de vista, ela é muito coerente e ela traz consolo para a gente, né? Justamente por isso. Ela é coerente porque nós sabemos que somos pecadores, que se Deus nos deixasse por conta própria, nós nunca escolheríamos Ele. E ela traz esse consolo justamente porque não é baseado no que eu faço, né? É baseado naquilo que Cristo fez. Então, do meu ponto de vista e pela minha experiência, é uma doutrina que traz esses dois aspectos, né? Esse consolo e ela é coerente também com a nossa própria natureza. Tá, e aí as objeções, né? Como eu disse, tem as objeções, as pessoas que vão questionar, né? Ah, mas isso e aquilo. É, uma das primeiras é essa aí. Se eu sou eleito, eu posso fazer o que eu quiser? E o fato é o quê? Não, nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Então a eleição resulta em santidade, não em libertinagem. Se a pessoa vive uma vida de qualquer forma e esconde atrás dessa doutrina, ela não entendeu nada, né? Então isso é um sinônimo de que ela não é uma pessoa eleita, né? Outra objeção: a eleição anula a necessidade de pregar o evangelho. Ah, se Deus já sabe quem vai ser salvo, para que é que eu tenho que pregar o evangelho? Só que Deus, ele ordena os meios tão perfeitamente quanto ordena os fins. A Bíblia, por exemplo, ela afirma que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Romanos 10, 17. Então, como que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Paulo fala sobre isso. Por isso é necessário também, então, né, a gente compreender a necessidade de pregar o evangelho, né? Não somente descansar numa suposta graça que não leva a gente a pregar o evangelho. A gente precisa pregar o evangelho. Se você se converteu é porque alguém pregou o evangelho para você. Então você precisa, né, também pregar o evangelho. Uma aplicação prática, então, sobre esse chamado eficaz. A gente tem alguns exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, a Lídia, em Atos capítulo 16, versículo 14, o coração aberto silenciosamente por Deus. Lídia é um exemplo claro disso, né? Porque o texto vai falar em Atos 16 que Deus abriu o coração dela para que ela pudesse crer no Evangelho. Lembrando que Lídia é a primeira pessoa em todo o continente europeu que ouviu o Evangelho e se converteu. Por quê? Porque Deus abriu o coração dela. Ah, o caso do Zaqueu, né? O Zaqueu, você percebe ali uma transformação radical de um homem corrupto em um homem que agora está disposto a se identificar com Jesus, inclusive reparando os seus erros. Isso é o resultado do quê? Desse chamado eficaz de Deus trabalhar no seu coração. A mulher samaritana, né, João capítulo 4, nós temos ali a revelação inesperada do Messias e uma mulher excluída. Perceba como que essa doutrina da eleição ela é consoladora. A mulher samaritana é o tipo de pessoa que não se pensava que seria, né, a objeto da salvação de Deus. Porque existiam vários estigmas em volta dessa mulher. Mas, no entanto, né, Deus vai se revelar para ela. Inclusive, ela vai ser uma das pessoas que vai pregar o evangelho. E aí, né, o último ponto aqui, o bom pastor, né, a atração irresistível. Né, Jesus vai falar que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, João capítulo 10. Então, se essas pessoas se converteram, a Lídia, o Zaqueu, a mulher samaritana, é porque elas fazem parte desse aprisco do bom pastor. Elas são ovelhas, que ao ouvir a pregação do evangelho, elas se converteram. Então, em todos os casos, em diferentes contextos sociais e
morais, a iniciativa e o sucesso da salvação vieram exclusivamente de Cristo. Não é alguém que acordou, pensou, opa, agora eu vou procurar Deus. Não, a iniciativa é sempre de Deus. E aí o que acontece quando a pessoa, então, é salva? Né? Eu sempre penso que é um processo simultâneo. Né? Você tem um chamado, você tem ouvir esse chamado, e aí você tem a regeneração. E é uma metáfora biológica a respeito do novo nascimento. Né? Então, o homem natural, ele está morto espiritualmente. Todo mundo nasce morto espiritualmente. E aí, a regeneração, ela não é uma decisão humana. Ela é um ato soberano de Deus, pelo qual o princípio da nova vida, ele é implantado no coração do homem. Se você está aqui essa noite, disposto a se identificar com Cristo, é porque o princípio da vida nova que Cristo nos dá, ele foi implantado no seu coração. Né? João capítulo 3, assim como não escolhemos nossa concepção física, a vida espiritual inicia exclusivamente com a ação do Espírito Santo. Né? Jesus vai falar para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Só que assim como o nascimento, né, ele não é necessariamente um ato de vontade do ser humano, né, nós não escolhemos nascer de novo também é a mesma coisa. Né? É um ato que vem do Espírito Santo. Então, o que acontece no coração da pessoa que é convertida é que a disposição dominante da alma ela é tornada santa. Antes você tinha uma disposição que levava você só para longe de Deus, para o pecado, para a indiferença. Hoje, a disposição dominante da sua alma ela é santificada. Você, então, conseguiu, né, por causa disso, responder positivamente ao Evangelho. Mas aí entra uma questão que é essa realidade externa. Internamente, você tem a regeneração acontecendo. Externamente, você tem a necessidade da justificação. E aqui a gente tem uma metáfora de um tribunal divino, né? Porque um ato judicial externo e definitivo, onde Deus declara o pecador absolutamente inocente, né? Isso é justificação. O que é a doutrina da justificação? É um ato judicial externo, né, fora de nós, e definitivo, onde Deus declara que o pecador está absolutamente inocentado. Né? Não quer dizer que nós deixamos de pecar, mas quer dizer que nós somos decretados como inocentes. Então, todas as exigências da lei foram perfeitamente satisfeitas por Cristo. Por isso, ele pode declarar aqueles que nele crê como inocentes. Então, essa declaração não é baseada na justiça do pecador, mas exclusivamente na justiça que vem de Cristo e é imputada a nós. Então, o resultado disso é o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a salvação ocorre internamente e há um ato também externo, que é essa justificação. Todos, né, uma vez que estão em Cristo, são justificados. Né? Ou seja, a justiça de Cristo é imputada a nós. E aí, caminhando para o final, nós temos essa segurança contínua a respeito da perseverança dos santos, né, do cristão, no caso, né. O cristão autêntico, ele ainda peca, né, isso é uma realidade que traz um certo conflito. Se dissermos, João vai dizer, 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, esse conflito paradoxal, ele às vezes incomoda a gente. O cristão autêntico, ele ainda peca? Sim. Se você disser que não peca, você está mentindo. Mas nós temos a garantia, né, baseada na promessa. O verdadeiro cristão não cairá completamente, nem se perderá. Haverá sempre o que? Arrependimento e retorno. Isso ocorre não pela nossa própria força ou disciplina, mas porque Deus nos guarda ativamente. Então, é possível que aconteça, sim, um momento de esfriamento, de distanciamento, mas aqueles a quem Deus escolheu, né, existe essa garantia da promessa dele, que nós vamos, né, retomar, perseverar
O apóstolo Pedro, ele usa uma expressão bem interessante: vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus não abre mão dos seus, né? Ele vai fazer com que eles perseverem até o fim. Então, nós temos aqui esse processo que é eleição, justificação, regeneração e perseverança. É o processo da salvação. Deus vai eleger a pessoa antes da fundação do mundo, ela vai ser justificada, vai ser regenerada e vai perseverar, né, até o fim. Então, a sua segurança não está na sua capacidade de segurar a mão de Deus. Sua segurança repousa no fato inabalável de que Deus segura a sua mão. Então, descanse nessa soberania de Deus. Se tudo dependesse de você segurar a mão de Deus, você se afundaria, igual Pedro, quando foi, né, Jesus me chama para ir ter com você, mas não depende, né, de nós, depende de Deus segurar nas nossas mãos. E para concluir, então, a segurança final absoluta. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, né, que nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perceba como que essa doutrina ela é consoladora, né, e ao mesmo tempo, né, vai nos orientar da maneira correta sobre essa visão distorcida que as pessoas têm, né, de que se eu sou eleito eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Se você quer fazer o que você quiser, significa que você ainda não é um escolhido por Deus, um eleito por Deus. Poderá ser, né, poderá ser que em algum momento você se converta verdadeiramente, né? Mas quando você demonstra essa atitude, isso é porque a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Poderá ser que você, ao longo da sua caminhada, mude de ideia, né? Mas eu espero que no caso de vocês não tenham essa noção, eu sou eleito, então eu posso fazer o que eu quiser. Né? Não, a doutrina é justamente para nos consolar. E essa doutrina ela foi resgatada num momento muito importante, que é o momento da Reforma Protestante, onde você tinha a ideia de que o clero, ou seja, os padres, sacerdotes, bispos, de que eles eram superiores. E aí João Calvino resgata, Lutero, João Calvino resgata essa doutrina para dizer que não, né, nós somos escolhidos por Deus, não é porque eu sou um bispo, um pastor, não, ele me escolheu antes da fundação do mundo. Tudo bem, meus irmãos? Dúvidas? Meu, que frio que eu tô. Tá tremendo aqui. Então, é uma doutrina, como eu disse, que às vezes mal compreendida, né? Mal compreendida. Por exemplo, eu conheço um professor de história que não é só ele, eu sei de outras pessoas também, que para ele a doutrina calvinista seria para justificar o enriquecimento das pessoas. Calvino inventou isso para justificar que aqueles que são ricos são escolhidos por Deus. É uma leitura completamente errada. É justamente o contrário. A doutrina é justamente para ensinar que se Deus escolheu antes da fundação do mundo, não foi porque eu tinha alguma coisa, né? Pelo contrário, o exemplo assim bastante claro que a gente tem na Bíblia é de Jacó e Esaú, né? Que a Bíblia fala que Jacó foi escolhido antes de nascer. Os dois eram gêmeos, justamente para que ele não tivesse a noção de que ele foi escolhido porque ele fez alguma coisa. Não, ele nem nasceu ainda, Deus já sabia que o menor, ah, que o maior serviria o menor. Né? O Esaú que nasceu primeiro serviria Jacó que nasceu depois, porque Jacó, né, foi eleito por Deus e não o Esaú. Então é uma doutrina às vezes mal compreendida
mas que, se compreendida devidamente, traz bastante consolo para quem dela se beneficia, né? Quem crê dessa forma, né? Amém? Se não tem dúvida, nós vamos orar, então. Pode ser? O Dudu ora com a gente? Oro sim. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, através do teu amor, que é infinito e imensurável. Não conseguimos nem compreender, Pai, o tamanho deste amor que tu tivesse por nós, por ter nos escolhidos nesse mundo caído, Pai, onde tu nem precisava fazer isso, mas nós te agradecemos, nós somos gratos por isso, que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração esteja sempre voltado para ti, para Jesus Cristo, que nós possamos compreender mais de ti a cada passo que nós damos na nossa fé. Obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado pelas tuas palavras, assim eu oro em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo domingo. E nós vamos, né, prosseguindo aqui. Quaisquer dúvidas, pode colocar no grupo, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? E a gente vai avançando aqui no nosso estudo e aprofundamento aqui. Abração a todos, viu? Boa noite. Deus Abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.